Agora vamos falar no diagnóstico da leishmaniose visceral. Como todos nós sabemos, a leishmaniose visceral é uma doença eminentemente clínica, sendo que a sua letalidade está diretamente relacionada com as manifestações de gravidade, tais como icterícia, sangramento, infecções bacterianas associadas. Mas é importante ressaltar que o retardo no diagnóstico faz com que tenhamos um desfecho desfavorável no paciente. Pensar a leishmaniose visceral é fundamental para que se tenha um desfecho adequado do paciente e, por isso, é de suma importância que os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão na atenção primária à saúde, estejam familiarizados com os vários aspectos que vão possibilitar o diagnóstico da leishmaniose visceral de forma adequada e, consequentemente, o melhor tratamento. O diagnóstico da leishmaniose visceral é baseado em critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Em relação aos aspectos epidemiológicos, é fundamental que o profissional de saúde conheça a distribuição da doença na região, saber se há casos autóctones e também se há transmissão autóctone da leishmaniose visceral canina. Com relação aos aspectos clínicos, é fundamental conhecer as principais manifestações clínicas da leishmaniose visceral. Para isso, é necessário entender que o parasito se localiza principalmente em órgãos ricos em células do sistema fagocítico mononuclear. E por isso, a hepatomegalia e a esplenomegalia são as principais manifestações clínicas encontradas, estas geralmente associadas à febre. Desta forma, a leishmaniose visceral é uma síndrome hepatoesplênica febril. Por isso, é fundamental examinar adequadamente o paciente, tocar esse paciente, sentir se há uma esplenomegalia e se há uma hepatomegalia. Em relação aos exames laboratoriais que utilizamos para o diagnóstico da leishmaniose visceral, temos exames inespecíficos e exames específicos. Dentre os exames inespecíficos, podemos realizar o hemograma, onde podemos ver uma pancitopenia ou uma bicitopenia, e podemos realizar também a eletroforese de proteína, onde a gente vai ver uma inversão da relação albumina-globulina, isto é, uma albumina diminuída, uma globulina aumentada. É importante ressaltar que, para a confirmação do diagnóstico da leishmaniose visceral, devemos lançar mão de exames específicos. Dentre eles, podemos utilizar os métodos sorológicos e os parasitológicos. Os métodos sorológicos se baseiam na detecção de anticorpos contra a leishmania. Um dos mais utilizados é o teste rápido imunocromatográfico, utilizando o antígeno recombinante RK39. Esse método é rápido, pode ser realizado em 30 minutos e tem uma sensibilidade de 92% a 94%. A sua especificidade é bastante elevada, 98%. Então, se um paciente tem clínica de leishmaniose visceral e tem um teste imunocromatográfico positivo, nós não temos dúvida que aquilo é leishmaniose visceral. Com relação a outro método sorológico, podemos utilizar a mão da imunofluorescência indireta. Esse método é um método mais trabalhoso, utilizado no LACENS, tem uma sensibilidade variável de 80% a 90% e uma especificidade em torno de 90%. Com relação ao diagnóstico parasitológico da leishmaniose visceral, podemos utilizar métodos que detectam diretamente o parasito ou então parte do parasito. Com relação à pesquisa direta, que detecta mastigotas e leishmania a partir de aspirados de medula óssea, esse método tem uma sensibilidade variada e uma especificidade de 100%. É importante ressaltar que alguns fatores podem influenciar na qualidade desse exame. Um dos fatores é a qualidade da coleta, o número de lâminas que é utilizado para o diagnóstico, o tempo disponibilizado para a leitura e a qualificação do profissional. Estes fatores podem elevar ou diminuir a sensibilidade deste método. A cultura é um outro método que utilizamos e tem uma sensibilidade variada. Tem uma especificidade de 100%. Isto quer dizer, se encontramos forma de promastigotas em meio de cultura de leishmania, não tenhamos dúvida que aquilo é leishmania. A reação em cadeia da polimerase é um outro método em que a gente detecta o DNA do parasito. Tem uma sensibilidade elevada, uma especificidade elevada, porém é um método que não é disponibilizado para a rotina pública. É o método mais utilizado em pesquisa clínica. É importante ressaltar que um resultado positivo de qualquer método laboratorial em paciente com manifestação clínica da doença confirma o diagnóstico da mesma. Entretanto, um resultado negativo nesse mesmo paciente não afasta o diagnóstico da doença, pois, como vimos anteriormente, há uma variação na sensibilidade dos métodos que utilizamos para o diagnóstico. Nunca esquecer de solicitar anti-HIV quando o diagnóstico da leishmaniose visceral. Isso é fundamental porque pode modificar a conduta terapêutica frente à presença de uma imunossupressão.
E este diagnóstico laboratorial que utilizamos para o diagnóstico da leishmaniose visceral, ele deve ser indicado somente quando há manifestação clínica da doença, ou seja, se há uma hepatosplenomegalia febril. Os exames nunca devem ser indicados para pacientes sem sintomas da doença, ou mesmo para familiares, pois os métodos sorológicos, eles indicam que há uma infecção e não uma doença em atividade. A leishmaniose visceral é doença iminentemente clínica e os exames laboratoriais são auxiliares no diagnóstico. É importante pensar sempre na leishmaniose visceral. Se estivermos dúvida, pense em leishmaniose visceral. Na incerteza, pense em leishmaniose visceral. Pois, se pensarmos dessa forma, poderemos reduzir a letalidade e termos um desfecho melhor para aquele nosso paciente com a doença.